Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que tem tornado possíveis as gravações e edições deste podcast. Tudo bem, Bia? Como é que você tá, Paulo? Tudo jóia? Eu tô jóia. Vou deixar você dar os recados aí. Tá, então você está precisando de um celular novo ou consertar o seu celular? Então eu vou indicar vocês para irem na oficina do celular. A oficina do celular, ela é uma assistência técnica especializada para o conserto do seu celular e toda manutenção necessária. E também eles trabalham com os melhores acessórios do mercado. E também eles trabalham com venda de iPhones lacrados e seminovos, com o melhor valor do mercado e com parcelamento em até 18 vezes. O endereço da oficina do celular é Rua Apolinário, número 144, no centro de Mogi Guaçu. Vocês podem chamar eles no WhatsApp, eles também no WhatsApp, que é o número 19 3569 7914. Repetindo, 19 3569 7914. Oficina do Celular e Mogi Guaçu do Futuro, uma parceria de sucesso. E você, está precisando conquistar a sua carteira de habilitação? Então eu aconselho vocês procurarem e irem na Autoescola Estrela. Tá? A Autoescola Estrela lá vai ser bem mais fácil você tirar a sua carteira de motorista. Por quê? Porque lá tem os melhores profissionais que vão te ensinar e te ajudar a você conquistar essa habilitação. Tá? E ela fica na avenida 9 de abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Vocês podem chamá-los também no WhatsApp, que o número é 19 9 8783 4645. Repetindo, 19 9 8783 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Sucesso, Mogi Guaçu do Futuro, quer dizer, é uma parceria de sucesso. É isso aí. Obrigado pelos recados, Bia. É legal falar dos nossos parceiros aí, porque eles ficam atentos lá. Então, você quer trocar seu celular, vai na oficina do celular. E se você quiser também tirar sua habilitação, você vai na Autoescola Estrela. Sim, vai lá, chama eles, faz o orçamento. Vocês vão ser muito bem atendidos. E também um serviço de ponta. Ô Bia, agora entrando aqui no assunto do podcast, a gente trouxe um convidado muito legal. Porque, assim como nós, né, no Mogi Guaçu do Futuro, que gostamos bastante da nossa cidade, a gente vai falar com alguém que preza muito por esse local aqui, chamado a Grande Mogi Guaçu, né? Quem que a gente trouxe aqui, Bia? Coronel Costa. Opa! E aí, Coronel, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, obrigado por permitir que eu participe junto com vocês aqui nesse maravilhoso podcast do Mogi Guaçu do Futuro. Do futuro, né? O futuro porque estamos olhando sempre para frente aqui nessa grande cidade. A gente tem umas perguntas legais para fazer por você hoje, Coronel. Será que eu vou saber responder? Eu acredito que sim, né? A Bia também tem uma bem planejada aí, né, Bia? O que você quer perguntar de início pro Coronel aí? Então, Coronel, eu gostaria de saber quem é o Coronel Costa? Boa pergunta. Nossa. Coronel Costa é um desbravador, um idealizador que viveu até os seus 18 anos em uma fazenda, no seu meio rural, estudava de manhã e à noite, à tarde ajudava a família no agronegócio familiar. Aos 18 anos ingressou na Polícia Militar através da Academia do Barro Branco. Na polícia trabalhou por 33, 35 anos, já nem lembro mais. Aposentei no posto de coronel. Na verdade, nós não aposentamos, nós passamos para a reserva, porque nós podemos voltar a trabalhar. Até os 75 anos nós podemos ser convocados a trabalhar. Então, na verdade, a gente só passa para a reserva. Tipo assim, a gente fica lá
esperando, se precisar, pode nos chamar, que nós estamos em condições de trabalhar. E, em razão disso, logo depois, uma situação lutando pela cidade, que foi aquele fato das árvores que derrubaram a construção da Avenida Líbio Caveanha, um fato que me marcou pra caramba, do qual me revoltou. E aí, em razão disso, eu comecei a pensar em trabalhar e também lutar pela minha cidade. Foi um momento que deu bastante repercussão nas redes sociais, né? Que você fez um movimento nessa época aí, né? Sim, falando sobre isso. Nós fizemos um movimento, abaixo-assinado, nós impetramos uma ação no Ministério Público. Essa ação no Ministério Público travou completamente o desmatamento daquela área. Inclusive, tem algumas áreas de lá que eram para ser cortadas, não foram. Aí foi indo. Em razão disso, aí na campanha passada, participei como candidato a prefeito e não venci. Isso faz parte do jogo democrático. E aí nós estamos caminhando, podendo ajudar a população, levando informação, orientação e entretenimento à população de Mogi Guaçu, Mogi-mirim, Estiva, Artur Nogueira, Itapira, Cosmópolis e assim vai. Eu tenho percebido também, né, como todo mundo que vê a gente aqui também, que estão ligados na MDTV, né, da qual você tem o programa De Olho na Cidade, e eu vejo que você traz bastante informações ali, né? E de onde veio a ideia de surgir um programa, né, para falar de informações da cidade? De onde você pensou de onde veio isso? Uma das coisas que às vezes nós vamos andando pela rua, a gente percebe que percebi, até uma redundância, que a população não tinha informações do que realmente acontecia na nossa cidade. Que nós tínhamos uma imprensa que levava a informação deturpada e que a realidade dos fatos eles mantinham sempre embaixo dos tapetes. Diante dessa situação, nós começamos a mostrar a informação que eles mostram, só que aí nós mostramos a informação que está por debaixo do tapete, num fato que eles omitem nessa situação. E isso nós procuramos trazer a público, porque às vezes, por exemplo, agora, num período eleitoral, muitas informações que talvez fossem ofender ou denegrir ou até mesmo diminuir a repercussão política de algum ou candidato futuro, eles não trazem essa informação. Então nós trazemos, um exemplo clássico, é o grande número que nós temos de aumento de dengue, não só em Mogi Guaçu, como toda a região. Só que eles omitem essa informação como se Mogi Guaçu estivesse a mil maravilhas. E aquela história, nós já tivemos morte por dengue aqui do nosso lado, Campinas, por exemplo. Entendi. Eu tenho percebido, quando você falou isso aí, me remeteu algumas coisas. Por exemplo, a gente teve um papo um tempo atrás de que os centros da cidade estavam mais cuidados, ruas, e a periferia mais esquecido quanto a cuidados nesse sentido, né? E eu percebo que, às vezes, quando De Olho na Cidade, o jornal, às vezes fala muito sobre isso, esse meio periférico esquecido. Deve ser lembrado esses cantos da cidade? Uma situação que eu coloco bem nessa parte, eu sempre falo o seguinte: a periferia também pode. A periferia também precisa, a periferia também carece. Da mesma forma que a Avenida Brasil tem que ser iluminada, o Chaparral, o Eldorado, toda a área periférica, Chácara Alvorada, Martinho Prado, todos merecem ter o mesmo tratamento em termos de iluminação pública. Já que você falou de um fato da periferia, eu falo pelo seguinte: o vice-prefeito foi a público num podcast e falou que iluminação era uma questão de segurança. Aí eu peguei o mesmo vídeo dele, trouxe para o programa o Jornal de Olho na Cidade, e falei assim: se iluminação é questão de segurança, você, como ter saído dos quadros de um órgão de segurança pública, que é a Polícia Militar, por que você não empenha sua energia para levar essa sua observação para a periferia? Morreu o assunto, nunca mais tocaram em iluminação pública. Porém, a iluminação pública é um fato crucial. Então eu pego exatamente esses pontos do que eles falam e levo para a periferia.
Coronel, me fala para mim, né? O que você acha que o aspecto em que mais deve ser melhorado em Mogi Guaçu que está realmente precisando ser melhorado? Hoje eu digo o seguinte, se nós acabarmos com a corrupção, o desvio de dinheiro dos órgãos públicos, você acaba automaticamente resolvendo 90% dos problemas. Hoje, Mogi Guaçu é uma cidade super endividada. Não é uma cidade endividada, é uma cidade super endividada. No início desse mandato, a dívida de Mogi Guaçu era aproximadamente 150 milhões. Hoje, ela já está em mais de 300 milhões. Em uma gestão, ela dobrou a sua dívida pública. E essa dívida vai gastar mais de 15 anos para ser paga. E é um valor astronômico. Eu não estou falando da dívida do orçamento do ano passado para esse ano. Eu estou falando de dívida do município. De valores que foram... que o município foi endividado. Então, nessa situação que você fala assim, o que pode ser feito? Acabar com a corrupção. Se nós acabarmos com a corrupção, automaticamente você resolve o problema na área de saúde. Hoje nós temos mais de 20 mil exames de ultrassonografia. Mais de 20, se eu não estiver enganado, são 26 mil exames de ultrassonografia que não estão sendo realizados, que precisam ser realizados. Então, se você acaba com a corrupção, se você combate a corrupção, automaticamente esse dinheiro acaba fluindo para os locais que precisam. Se me permitir, eu falo um exemplo. Mogi Guaçu era para ser uma cidade em que incentivaria todos os artistas. Hoje nós temos Mogi Guaçu, a cidade que menos incentiva artista. Se contrata um artista de fora da cidade por 15 mil reais, pasmem vocês, se contrata um artista de fora da cidade por 15 mil reais e um artista que é da cidade por 150 reais. Nossa, aí é triste, hein? A gente até falou com alguns músicos, falamos com o Paulinho Renato aqui, por exemplo, já, né? Pessoas que devem ser tratadas talvez dessa forma aí, com valores importantes para o que fazem na cidade. Ô Costa, você falou, agora eu vou falar como cidadão aqui no Mogi Guaçu do Futuro, eu e a Bia somos cidadãos da cidade, né? A gente fala como as pessoas que estão andando ali, vendo os buracos, e você falou que quase dobrou o gasto. Então, uma pessoa como um cidadão aqui desse lado falando, eu fico pensando a respeito disso. Poxa, então, se gastou tudo isso, por que quem está na periferia ainda tem buraco na rua, está faltando luz, tem lugar que falta água, não deveria estar tudo resolvido com todo esse dinheiro? Por isso que eu falei, um dos problemas para se resolver o problema do Guaçu é acabar com a corrupção. Se nós tivéssemos uma Câmara Municipal forte, não que fosse oposição, que cumprisse a missão dela de fiscalizar, nós não teríamos a situação que teve da Santa Casa hoje. Santa Casa está super endividada. A dívida só da Santa Casa hoje ultrapassa a casa dos 44 milhões. Esse montante dá para você construir, brincando, dá para você construir 3 hospitais. Essa dívida é suficiente para você construir 3 hospitais, e não é só construir, é construir, mobiliar e equipar 3 hospitais só com o montante dessa dívida. Então, se você acabar com a corrupção, mas acabar é impossível. Concordo, acabar com a corrupção é impossível. Mas, se você já combater a corrupção, automaticamente sobra dinheiro para fazer a cidade crescer. Você falou isso aí, eu fiquei imaginando, né, quando a gente passa na frente do UPA e vê pessoas saindo pelo ladrão ali, de tanta gente para ser atendido, e daria para construir outros hospitais, né? Fico pensando a respeito disso. Daria para construir, por exemplo, um hospital regional. Nós não precisaríamos estar mandando pessoas para Piracicaba, nós não precisaríamos estar mandando pessoas, que eu quero dizer, pacientes, para Limeira. Mogi Guaçu já tem condições. Mogi Guaçu já tem condições financeiras e econômicas de ter um hospital referência. Mas o Hospital Tabajara Ramos é referência. Será que é mesmo? Basta verificar, consegue fazer cirurgia de prótese? O hospital hoje consegue fazer uma cirurgia cardíaca? O hospital consegue fazer cirurgias de alto risco? Não. Então ele não é o hospital de referência.
Ele é um hospital que foi taxado de referência, mas que de referência ele não é. E as pessoas desconhecem, porque elas acabam acreditando que se eu precisar fazer uma cirurgia do coração, eu vou conseguir lá e eu não vou conseguir. Não vai, com toda certeza não vai. Por quê? Porque o hospital ele não tem condições? Não, ele não tem investimento. Lembrando, o Hospital Municipal Tabajara Ramos, UPA Santa Marta, UPA Jardim Novo e os postos de saúde, nós temos excelentes, não temos bons, nós temos excelentes profissionais em várias áreas. Mas não dá para admitir uma cidade que tem um profissional para cuidar de crianças autistas. Não dá para admitir uma cidade em que metade da sua população é mulher. Tudo bem que a outra metade é filho de mulher. Mas vamos falar dessa metade que é mulher. Nós não temos ginecologista suficiente para atender a demanda de todas as mulheres. Não adianta você colocar um clínico geral para atender ginecologista. Ele tem que ter a especialidade. Por isso que eu falo, se é um problema de gestão, não de profissionais de saúde, mas é um problema de administração. É um problema de administrador. Mogi Guaçu é mal administrado. Uma vez eu assisti, na verdade várias vezes que eu assisti o Jornal de Olho na Cidade, e você fala bastante a respeito de planejamento. Faltou planejamento, algo aconteceu porque não teve planejamento. Então, devido a tudo que a gente está discutindo aqui, dinheiro foi desviado, coisas assim que a gente mencionou aqui, falta de planejamento ou outra coisa? Falta de outra coisa? Na verdade, por isso que eu falei, foi um problema de gestão. Você tem que combater a corrupção, mas ao mesmo tempo você tem que ter planejamento. Mogi Guaçu vai ter uma crise hídrica aqui, daqui a pouquinho. Mogi Guaçu vai ter uma crise hídrica, vai faltar água na sua casa. Não estou jogando praga, estou falando a realidade. Vai faltar água na sua casa. Mogi Guaçu tem um rio grande, só que não investiram dinheiro em capacitação de água e tratamento de água. Isso que fala, está faltando água nesse bairro, fazendo alta naquele. O que eles estão fazendo é um rodízio de distribuição de água. Mogi Guaçu, no máximo em 4 anos, vai faltar água na cidade inteira. Não é em um bairro, vai faltar água na cidade inteira. Quando eu falo de planejamento, eu falo isso. Mogi Guaçu, se investir 10 anos atrás em tratamento de água, hoje nós teríamos crise. Agora imagina que já foram 10 anos sem investimento, imagina o que está faltando e o que vai faltar daqui a pouco. Mogi Guaçu vai ter crise de falta de água. Não estou jogando praga, estou falando a realidade. Você já deve estar vendo na sua cidade, na sua região, Mogi Guaçu, no seu bairro. Eles tiram água desse bairro e colocam naquele, fazendo rodízio. Já que fala assim de planejamento, vamos ver um outro mais recente. Nós tivemos aquele temporal na cidade. Os órgãos da prefeitura, um não conversava com o outro. O hospital não conversava com o SAMU não conversava com o bombeiro. Os bombeiros que estavam atendendo queda de iluminação não conversavam com a companhia de energia elétrica. Quem tem que fazer isso é a prefeitura, é a Defesa Civil. A Defesa Civil não tem um planejamento em casos de uma crise, em caso de um temporal ou de qualquer situação. Hoje, se nós tivermos o mesmo temporal daquele, nós vamos enfrentar os mesmos problemas, porque nós falamos que não foi feito. Aí fizeram uma reunião, colocaram à frente dessa reunião um jovem, um rapaz, não estou falando a competência dele, mas ele não tem planejamento de defesa civil, ele não conhece defesa civil, ele não tem nenhum treinamento de defesa civil, não conhece nada de defesa civil. Como que ele vai fazer um planejamento de defesa civil? Pegaram um comissionado e puseram lá. Coronel, você falou que um não conversa com o outro. Seria porque é assim que funciona ou porque existe alguma coisa que a gente desconhece nesse meio que quem está tá lá na administração não... Quando nós temos um fato gravíssimo, automaticamente todas essas administrações deixam de existir. Vou dar um exemplo. A Polícia Militar tem o centro de comunicação dela, a Polícia Civil tem o centro de comunicação dela, a Guarda Civil tem o centro de comunicação dela, a Prefeitura tem o centro de comunicação dela. Quando há uma crise disso tudo, cria-se um gabinete de crise
ele automaticamente ele traz para esse gabinete de crise todas essas centrais de comunicação. Esse é o planejamento. Porque numa situação dessa, não adianta a viatura sair para atender uma ocorrência. Vamos dar um exemplo. Sai da Zona Sul para ir para a Zona Norte para atender uma ocorrência. Viatura que eu quero dizer não é de polícia, é uma viatura que vai atender uma ocorrência. Ou de socorro, ou de resgate, ou de polícia. Ele está escura, porque a escura que eu quero dizer, as cegas, porque ele não sabe o que tem no trajeto. Quem sabe disso são aqueles que deveriam conhecer a cidade. Onde que tem uma árvore caída, onde que tem um poste caído, onde tem um fio caído. Então, se ele despachar a viatura para sair da Zona Sul para a Zona Norte, ou da Zona Norte para a Zona Sul, ele já tem que avisar aquela viatura. Evite tal lugar, evite tal via, caminhe por tal lugar. Bombeiro, vocês têm que atender principalmente tal área e tal demanda. O bombeiro está socorrendo uma pessoa. De repente, chega no hospital uma pessoa em acidente gravíssimo. Ninguém avisou o hospital que estava chegando esse paciente. Por isso que eu falo, tem que ter entrosamento. Eles não se conversam. Isso só acontece em Mogi Guaçu ou isso é uma coisa que Isso acontece onde não tem planejamento, onde não tem um plano de trabalho. E o que poderia ser feito para resolver esse problema? Então, exatamente. Desculpa um termo que eu sempre uso no meu jornal, tira a bunda da cadeira. Tem que tirar a bunda da cadeira e querer resolver. Mas não adianta você querer resolver se você não tem capacidade. Colocaram em cargos chaves da prefeitura pessoas que não entendem nada. Pessoas que não entendem nada. Você pode ir na SSM. Tem pessoas que estão cuidando na parte lá que não sabem de nada. Eu sei, porque eu já estou vendo. Às vezes eu chego para algum funcionário que chega lá e fala assim, mas fulano, ele não entende nada, ele tem que perguntar para quem está embaixo. E não é só lá. SOM, que até a hora que eles trocam tanto de nome essas secretarias, que eu já nem lembro mais. Dá um exemplo. Secretaria do Bem-Estar Animal, que de bem-estar animal ela não faz nada. Não faz nada, eu falo isso abertamente no jornal. Aquilo é um cargo, foi uma secretaria criada para gabinete, para se criar cargo, para pôr alguém lá dentro. Quem cuida de animal em Mogi Guaçu é a zoonose. A zoonose tem que ser estruturada. A zoonose hoje está parecendo um casebre. Chove dentro. Os móveis estão escorados por tijolo. Simples. Antigamente a zoonose ela tinha motoristas para apoiar a guarda municipal em ocorrências de animais. Hoje não fica ninguém trabalhando na zoonose à noite. Se um daqueles animais lá, um brigar com o outro à noite, não tem ninguém nem para pedir socorro. Por isso que eu falo, falta de planejamento, falta de estrutura. O combate à corrupção precisa de funcionários competentes e honestos para desenvolver essas funções. Ô Coronel, combate à corrupção, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu entendo, né, como um cidadão da cidade, é que a Câmara Legislativa, os vereadores, são componentes chaves fiscalizadores, eles devem fiscalizar. Deveriam. Aí eu fico pensando, temos uma Câmara Legislativa, vereadores, né, os fiscalizadores, por que corrupção onde tem tanta pessoa para fiscalizar? Porque não fiscalizam. Não fiscalizam. Dou um exemplo clássico. Posso escolher, você pode falar vários, eu posso falar um monte aqui. Santa Casa, foi fiscalizada? Não. Olha o que aconteceu agora. Um exemplo. O caso da privatização, que eles chamam de terceirização da saúde. Rita Lobato, nós avisamos que ia dar esse problema antes da Rita Lobato entrar lá dentro. Eles iam trazer uma outra empresa. Nós avisamos que ia dar problema. Aí, nessa vez, nos ouviram e resolveram cancelar. Coronel, desculpa eu interromper, eu queria saber quem é a Rita Lobato, porque eu acho que de casa também tem gente que não sabe quem é. Rita Lobato é um instituto, uma ONG, uma OS, dá o nome que vocês quiserem, que a prefeitura contratou para administrar o sistema de saúde em Mogi Guaçu.
Ah, tá. Então não é uma pessoa. Não é uma pessoa, é uma mas é uma dúvida de muita gente. Sim, eu não sabia quem era. A gente quer ler, é um instituto que a prefeitura contratou para administrar a saúde no município. Entendi. E desse instituto foram desviados mais de 30 milhões dos cofres da prefeitura. E isso já foi apurado já ou não? Isso está sendo engavetado embaixo do tapete. Que até hoje, a prefeitura não fez o relatório de intervenção. A prefeitura não fez. Se ela não fez, ou ela tem culpa no cartório, ou ela não tem condições de fazer, ou ela não pode fazer. Os vereadores fiscalizadores deveriam fiscalizar isso aí também ou não é pertinente a Já eles? passou da hora de ter fiscalizado, isso tinha que ser instaurado uma SEI. E fica aquela desculpa, mas ninguém protocolou, ninguém pediu. Não precisa pedir, são os vereadores que tinham que ter feito isso. Tinha que partir dos vereadores. Mas como que vai partir dos vereadores se eles estão... Não vou falar o termo que eu falo no meu jornal, que aqui é seu podcast. Se eles estão... Coronel, então a coisa é mais feia do que se imagina. Existe esperança do uso Uma boa pergunta, existe esperança? Com certeza, existe esperança. Só que essa esperança, ela tem que começar urgente. Porque tudo que você trouxe aqui quer dizer que tem uma bomba que vai chegar até para outra administração. De todas as áreas. Eu já percebi que vai ser uma enxurrada, que vai ter que ser pessoas fortes segurando a onda ali que vai vir. Né? Sim, mas é que eu falo. Hoje, quando eu falo de crise, por favor, não entendam isso como sendo algo grave, mas é uma crise que vai se alastrar. Nós falamos dos exames que estão atrasados. É uma crise que vai acontecer. A crise hídrica vai acontecer. Ah, mas tem o rio aqui do lado. Eles vão falar mil desculpas, mas escuta o que nós estamos falando. Daqui 4 anos vai faltar água na cidade inteira. Não sei se vai ser 4 anos preciso. Pode ser que eu seja um pouco mais, um pouco menos, mas vai ter uma crise hídrica de abastecimento altíssima em Mogi Guaçu. Por isso que eu estou falando. Então, essa situação de fiscalização é muito grave em Mogi Guaçu. Mas pode ser amenizado essas crises com pessoas talvez entrando com mais garra na Câmara Legislativa, na próxima... Por isso que a gente sempre fala no jornal a importância da conscientização do voto. Não vender o voto. Porque a pessoa que... Vamos imaginar o seguinte, a pessoa vendeu o voto por um botijão de gás, por uma cesta básica, por um caminhão de terra, um caminhão de areia. É simples, a hora que ela recebeu o produto, o vereador, o prefeito, o político vai chegar e falar o seguinte: minha dívida com você está paga, eu não tenho mais satisfação nenhuma com você. Você me pediu isso, eu te entreguei, então eu só queria o seu voto. Você me deu o voto, para mim já está. Por isso da importância do voto. Tem esperança? Muita. O que eu mais tenho é a esperança de ter Mogi Guaçu, como é que eu posso dizer? Eu imagino Mogi Guaçu uma cidade maravilhosa. E por que você tem essa esperança, Coronel? Assim, porque eu vejo que o potencial de Mogi Guaçu é muito grande. Mogi Guaçu tem um potencial turístico maravilhoso, muito grande. Eu vejo cidades menores que têm um potencial turístico que estão explorando, e Mogi Guaçu tem muito mais. Vou dar um exemplo para vocês que estão em casa. Talvez vocês nunca pensaram nisso. Não que eu seja idealizador. Vocês imaginaram Mogi Guaçu ter uma ponte? Não estou falando em construir uma nova ponte, não é isso. Vamos imaginar um viaduto, uma ponte, uma obra. Vamos fazer uma obra de arte, então vou trocar de nome. Imagine uma obra de arte sobre o rio Mogi Guaçu, passando de um lado para o outro. Uma obra de arte, não estou falando de 5 metros, 6 metros, pode ser idealizado de qualquer tamanho. Uma obra de arte sobre o rio Mogi Guaçu. Futurística. 2 andares. A parte de baixo, lojas, e a parte de cima, um grande restaurante. Quanto que isso traz de benefícios para Mogi Guaçu? De turismo para Mogi Guaçu? Muita gente ia querer vir conhecer da região. Muita gente ia querer vir para ficar lá no restaurante para tirar foto do rio. Agora você imagina, embaixo nesse rio, tendo um concurso de canoagem, um concurso de caiaque. Qualquer concurso, um concurso de pesca embaixo e todo mundo lá em cima assistindo. Então você percebe que o potencial de Mogi Guaçu é muito grande e o rio não é explorado. E se você chegar para alguém da iniciativa privada, deixa que eu construa, a prefeitura não precisa construir, eu construo.
que é o que se faz. É a parceria público-particular. A iniciativa particular constrói e simplesmente o povo sai ganhando. Isso é uma das ideias que a gente sempre pensa para Mogi Guaçu. Por isso que eu falo, esperança nós temos maravilhosas. Sim, é uma boa ideia mesmo. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Não, na verdade não, mas o que você falou agora, a gente visualiza que traria muita gente e recursos, acho que é o que traz para a cidade. Né? Para cada emprego, uma coisa incrível isso, para cada emprego que você consegue na área turística direta, você consegue 3 a 5 outros indiretos, só na área de turismo. Ah, mas aonde que consegue? O turista, para chegar, ele tem que ter aquela pessoa que o acompanha. Tem quem vai levar. Tem o hotel que vai receber. Então você percebe que é um círculo que vai se crescendo a cada dia que passa. Hoje, na administração municipal, a gente percebe que eles fazem força para fazer o inverso. Nossa. E por quê, coronel? Será que pensar ganha-ganha, né? Todo mundo ganhando. Seria interessante quem está aí agora fazer isso. Uma das coisas que a gente percebe, não sei nem se eu estou atingindo o que vocês queriam conversar comigo, porque... Estamos batendo papo, né? O que a gente quer é bater papo aqui, coronel. Vamos lá. O que acaba acontecendo é o seguinte, eu falo que o centro do homem é o seu umbigo. Por que eu falo que o centro do homem é o... Aliás, estou conversando com 2 psicanalistas, olha só. Eles estão me analisando aqui. Não é isso. Brincadeira, hein? Não, nada a ver. Vamos lá. Eu falo que o centro do homem é o seu umbigo. Por que eu falo que o centro do homem é o seu umbigo? A partir do instante em que o homem olha só para o seu umbigo e não olha para quem está o seu próximo, o próximo que eu quero dizer são pessoas, meio ambiente, tudo de uma maneira, dá para você... Se você não sabe pensar sozinho, chame os seus amigos, vamos pensar juntos. Você consegue fazer com que todo mundo ganhe. Me permita fazer uma observação. Eu sou muito adepto de... às vezes fala assim, mas isso veio da África, será que é bom? Eu falo, é maravilhoso essa experiência que aconteceu na África com crianças. Um estudioso europeu foi na África e ele fez uma experiência com todas as crianças. Ele fez 2 experiências, mas eu vou falar uma delas, que normalmente a gente faz em festa de aniversário, a gente pega a bala e sai jogando, Natal, Ano Novo, sai jogando. Ele colocou todas as crianças em linha, todas as crianças de um vilarejo em linha, e lá na frente ele colocou várias guloseimas, balas, chocolate, tudo, em todas lá na frente. E ele falou assim, a hora que eu falar, vocês saem correndo e vão lá pegar. O que vocês imaginam? Que fala assim, já! Carreirão, né? Na África não aconteceu isso. Na hora que ele falou, já, todas as crianças, uma deu a mão para a outra e todas foram caminhando juntos, chegaram lá, distribuíram as balas equitativamente, distribuíram entre todas as crianças, por nível de idade, entre eles mesmos fizeram isso. O cientista ficou olhando assim. Aí depois ele perguntou assim, mas por que vocês não foram correndo para pegar? Perguntou isso para as crianças, não foram para os adultos. Aí as crianças chegaram e responderam assim, que graça tem eu sair correndo e pegar todas as balas e deixar o meu amigo aqui do lado sem nenhuma? Que graça tem eu encher meu bolso e comer tudo e ele não ter nenhuma? Eu vou estar feliz e ele triste. Aonde está a minha felicidade se ele tem a tristeza dele? Aí ele perguntou de onde saiu isso. Ele falou assim, do Ubuntu. A minha felicidade depende da sua felicidade, a sua felicidade depende da minha felicidade. Adianta eu ser rico, ter plano de saúde, ter tudo, se tem uma pessoa morrendo porque não consegue comer um prato de comida? Não tem um alimento para comer? Aonde está a minha felicidade? Então a minha felicidade, todo mundo tem que estar feliz junto. Não adianta, eu não vou ser feliz sozinho. Por isso que eu digo, eu estou feliz com os meus cães? Estou. Mas quando eu levo os meus cães, eu permito com que todo mundo seja feliz com os meus cães juntos.
Porque não adianta, eu sou maravilhoso com meus cães, eu me divirto, dou risada, brinco, eles me fazem passar raiva, me fazem passar tudo. Mas é uma felicidade. E eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então eu levo meus cães para a feira, eu levo meus cães para passear. Por quê? Porque as crianças querem, os adultos querem, a gente percebe. Então, a minha felicidade tem que compartilhar com as pessoas. Não estou falando isso porque não adianta, eu vou ser feliz. Daqui a pouco eu estou morto. Daqui a pouco eu morri. Ah, mas vai demorar 10 anos, 20. Mas é daqui a pouco. Que legado que eu vou deixar para o mundo? Ah, passou um coronel aqui em Mogi Guaçu. Passou um coronel em Mogi Guaçu. Não. Passou um coronel que deixou legado. Que fez algo pela nossa cidade. Que está trazendo isso para nós. Essa é a minha esperança para o futuro. Que eu espero para Mogi Guaçu. Eu também espero. Eu também. Eu também, bem bonito. Eu gostei muito dessa filosofia. Ubuntu, né? Ubuntu. Nossa, muito interessante. E o estudo também. Ela é bem... Dá para fazer um estudo bem grande dela. É que eu falei aqui bem en passant. Isso aí precisa ser difundido, compartilhado, porque as pessoas estão esquecendo. E a gente começou a falar de política e você trouxe esse exemplo... Eu fiquei pensando, poxa, acho que política se na política isso, tivesse né? pensando dessa forma como os menininhos da África. Hoje nós não conseguimos mudar o mundo se não for através da política. Por incrível que pareça. Você não consegue resolver o problema da saúde se você não tiver um político honesto. Você não resolve o problema de estrutura da cidade se você não tiver um político honesto. Dou um exemplo para você, as pontes de Mogi Guaçu. Onde já se viu fazer um projeto que você constrói a ponte e não faz as cabeceiras? Está aí. É coisa absurda. Me lembra a palavra que você falou aí, planejamento. Talvez em algum lugar. Cadê? Exatamente, porque não teve fiscalização. Não dá para admitir isso. Você compra um carro sem roda? Não. Por quê? Você sabe que o carro tem que vir completo. Como é que você constrói uma ponte sem cabeceira? Coronel, você que faz parte da imprensa também, com o Jornal de Ouro na cidade. O que você ouve falar aí sobre essas pontes aí? Vão ser entregues aí logo, as que estão por fazer? O que você ouve falar aí? Eu não fico preocupado com as pontes. Eu fico preocupado com o que está por trás das pontes. Que é os bastidores do que faz ela acontecer? Os bastidores da ponte. As construções das pontes são analisados 182 itens. Dos 182 itens, 132 foram reprovados. Eu não estou analisando a ponte, eu estou analisando os bastidores da ponte. E como que tantos itens reprovados e ela ainda foi para frente? Só para entender, não estou perguntando. Gestão. Cadê os nossos administradores? Cadê os vereadores que não olham isso? Eu falo isso no jornal abertamente e mostro o papel. E mostro que existe 132 itens que foram reprovados. Muita coisa para ser reprovada num projeto em via. Eu só não vou perguntar se eu vou passar em cima da ponte, não me pergunta isso. Tá. É complicado, né? E também como da imprensa, o que você vê na Câmara Legislativa lá? Eles estão aprovando leis legais para a nossa cidade, que você tem acompanhado? Olha, você me fez uma pergunta que você vai me colocar em péssimos lençóis. Sério? Já que me perguntou, vou responder. Não vou passar panos quentes. Nós temos vereador que copia um projeto de algum lugar e não troca nem as palavras e apresenta o projeto na Câmara. Copiou o projeto do Rio de Janeiro e escreveu lá. E está no projeto. Está lá no projeto. Isso vai engrandecer a nossa cidade do Rio de Janeiro. Um exemplo. Parece um Ctrl-C, Ctrl-V ali. Tudo bem. Se pega um projeto bom e traz para a nossa cidade, maravilha. Maravilhoso. Copiar coisas boas, eu sempre falo, copiar coisas boas, parabéns. Mas copiar por copiar... Mogi Guaçu é a cidade que todos os dias da cidade, tem o dia de alguma coisa. E todos os dias da cidade tem algo que foi aprovado na Câmara Municipal para se fazer uma campanha. O dia de... só para você ter noção. O dia de combate ao câncer de mama em cachorras e gatos na cidade. E gatas na cidade. O animal vive 10 anos.
não é para ter, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vive 10 anos. Você vai fazer uma campanha de prevenção do câncer se você não tem um hospital municipal para atender esses animais. Você faz uma campanha de conscientização das crianças autistas. Você tem um médico para atender crianças autistas. Criaram um centro, como é que é o nome? Centro de Referência de Atendimento do Transtorno do Espectro Autista. Crateia, o nome é desse tamanho. Tem um profissional. Para quê? Investir em algo que realmente precisa. É isso que nós temos que pensar e trabalhar. Ô Costa, Coronel, você acha que o político, ele tem que ser cobrado? Deve. Não tem, deve. Político tem que ser cobrado. E detalhe, não é 24 horas, ele tem que ser cobrado 48 horas, porque ele foi voluntário para estar lá. Primeira coisa, ele foi voluntário para estar lá. E segundo, ele recebe por estar lá. Eu já vi pessoas assim, vendo coisas feitas na cidade, sei lá, uma rua ali, e elogia, nossa, que legal, temos um bom, não estou falando o nome de ninguém, mas tem um bom administrador, que legal, elogiando. Aí eu fico pensando, quando você agradece um político por fazer uma benfeitoria, não é a mesma coisa que você agradecer o caixa eletrônico por dar seu próprio dinheiro, cara? Exatamente, eu sempre falo isso. Chega no caixa eletrônico e fala, obrigado, caixa eletrônico, por ter devolvido o meu próprio dinheiro. É uma coisa absurda. Porque assim, eu acredito que o político, ele deve sim ser levado ao escrutínio da sociedade. Eu preciso pôr você à prova e você tem que fazer mesmo. E por que você não fez? Né? Exatamente. Coronel, estou muito preocupada, porque assim, toda vez que a gente fala, né, a respeito de política, a gente vê que a situação é crítica. O futuro não é muito promissor. Não é muito promissor, não. Vai ser muito escuro, obscuro. Daí eu fico pensando, me colocando no lugar, por exemplo, se eu, por exemplo, hoje, né, se estivesse na cadeira do prefeito, eu fosse a prefeita da cidade, eu, sério mesmo, eu não saberia onde começar. O que eu faria? O que eu ia começar? Porque é muita coisa para ser feita. Você fez uma excelente observação. Então vamos colocar na seguinte situação. Eu tenho cursos de primeiros socorros, mas eu não sou formado na área médica. Maravilhoso. Consequentemente, eu não vou entender nada de administração hospitalar. Consequentemente, eu não vou entender nada do que se vai precisar para comprar para que o hospital trabalhe como deve trabalhar. Então, se eu não entendo, eu tenho que me cercar de pessoas competentes para fazer aquele serviço. Eu posso não entender nada de uma função, mas eu tenho que ter o discernimento de escolher um excelente profissional para tocar aquela situação. Sim. Seriam os secretários ou não? Estou errado? Com toda certeza. Não só secretários, mas secretários, diretores, assessores. Você tem que fazer... Hoje, se eu fosse... Vamos imaginar que se eu fosse um vereador hoje, vereador tem direito a 2 auxiliares. Hoje, se eu fosse vereador... Os 2 auxiliares que eu escolheria eram um advogado e um contador. Mas eu não ia escolher aleatoriamente. Teria que ter capacitação técnica para ser advogado. Capacitação técnica, eu quero dizer, é que já tenha conhecimento, que já tenha experiência, que já conheça de administração pública. Não que não seja, não é isso. É que nós temos advogados tributaristas, nós temos advogados... serviço público, advogados cíveis, advogado criminal. Então nós teríamos que ter um advogado que conheça de administração pública. E um contador. Mas contador conhece tudo. Não, precisa de um contador que conheça de administração pública. Vou dar um exemplo para vocês. O ano passado saiu da administração da faculdade municipal uma grande soma de dinheiro que foi para a prefeitura. Por quê? Para quê? Onde foi usado? Preciso de um contador para conhecer isso. E eu preciso de um advogado para nós processarmos para esse dinheiro voltar para a faculdade. Então, mas você vai...
Não, se eu fosse hoje vereador, os 2 cargos seriam ocupados por um contador e por um advogado. E respondeu a sua pergunta até, né? Sim, porque, sim. Sou um prefeito, não sei o que fazer. Ele tem que montar o time. Ele tem que saber de estratégia, no mínimo, para poder resolver. Porque você acha que o prefeito conhece de engenharia? Não. Ele pode conhecer, não estou dando... Ele conhece de área médica? Não. E outra, mesmo que ele conheça, ele vai conseguir estar lá na ponta da linha? Não. Se o prefeito for médico, ele tem que ter um excelente profissional da área médica para administrar o hospital. Ele tem que ter um excelente profissional para ser o secretário da saúde. Então ele tem que saber delegar funções. Mogi Guaçu tem 28 postos equiparados a secretarias. 28. Mais do que o presidente da República. Então o prefeito ele tem sim mecanismos para deixar a cidade toda em ordem, se ele fizer tudo o que tem que fazer e completar os cargos corretos. Ele tem mecanismo, ele tem conhecimento e tem dinheiro, se for usado com parcimônia, com honestidade. Por incrível que pareça, tem. A gente ia bater um papo com um convidado aqui, né, Bia, que a gente estava falando o caráter de um político, né, que envolve também o próprio caráter de ser uma pessoa que vai chegar lá e vai... Foi o Modesto Júnior. Acredito que ele falou isso, porque a pessoa lá na ponta, né, Coronel, a pessoa lá na ponta, lá o cidadão lá do lado do UPA, que está doente, ele sofre com uma pessoa que está na administração, talvez não tenha, que tem um caráter duvidoso, porque ele sofre com essas decisões que não vão ser para ele lá na ponta. Nós precisamos acabar com aquele paradigma que eu quero dizer é o seguinte, essas mensagens que às vezes se perpetua no tempo. Ele rouba, mas faz. Não, ele tem que fazer sem roubar. Porque se ele rouba, ele é bandido, ele é marginal. Ele é criminoso, tem que estar preso. Então, não é rouba, mas faz. Ele tem que fazer sem roubar, porque ele já ganha para isso. Sim, isso aí está bem enraizado, acho que na cultura do brasileiro. É o que eu sempre falo, da venda de voto. Eu vou vender meu voto mesmo. Política é tudo igual. Não. Político é igual porque você, eleitor, faz com que todos sejam iguais. Eu imaginei se nós tivéssemos em Mogi Guaçu uma campanha. Lanço essa campanha. Se alguém quiser pegar a ideia, fique à vontade, não precisa nem falar que a ideia é minha. Alguém lançar a seguinte campanha em Mogi Guaçu, que pode ter certeza que vai ser notícia para o Brasil inteiro. Um empresário, um empreendedor, uma pessoa, se ele pegar, falar para o eleitor, grave um vídeo do político comprando o seu voto, e você filma, acha um jeito de você filmar, e depois você entrega para ele, e ele entrega na justiça eleitoral para esse político ser caçado. E ele chega e dá uma gratificação, sei lá, R$500, R$1.000. Ninguém faz isso no Brasil. Se fizesse, pode ter certeza. Essa pessoa vai ser um empreendedor que vai mudar Mogi Guaçu. E nenhum político vai querer comprar voto. E você vai ver que você já vai mudar a cidade sem participar da eleição. Tá aí uma ideia. Se alguém quiser pegar, fique à vontade. Resolveria alguma coisa, pelo menos eu começaria. A gente quer ter medo. Exatamente, porque ninguém ia comprar. Se comprar, pegar e apresentar, um único vídeo se apresentar, caça-se o político. Tá aí, tá aberto. Pois é. O político, ele é uma pessoa que a gente cultua muito, né? E muita gente tem medo também, às vezes, de alguns tipos de político, mas acho que tem que entender isso, né, Coronel? O vereador, o prefeito, todo seja o que for, é funcionário do povo, né? Eu tô correto? Então eu fico sempre pensando na pessoa que sempre está lá na ponta. Aquela pessoa que está lá precisando de alguma coisa. E me dói, porque às vezes eu já vi pessoas sofrendo pelas ruas aí, eu fico pensando... Vou tirar uma foto do podcast aqui. Ó. Opa! Pode tirar. Registrado o momento, hein? Saiu. Vamos lá. É isso. Ô, Coronel, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, porque você falou aí uma coisa muito importante. Você já falou de muitos projetos que você talvez pensaria em trazer para a cidade, o seu carinho que você tem pela cidade, desde a sua formação, de estar aqui em Mogi Guaçu. Você falou que passou por uma candidatura à prefeitura, né? Não entrou, né, como prefeito, mas você participou.
Qual o futuro do Coronel Costa quanto à política? Se tem algo que você possa falar sobre isso. Só Deus pode responder. Eu ainda, hoje, sou um idealizador que estou trabalhando nessa área, mas eu ainda não tenho uma convicção formada ainda de como será o Coronel Costa. Muitos já me perguntaram, posso contar até uma piadinha, mas fizeram já uma aposta que o Coronel sairia candidato ou não sairia candidato nessa eleição. Já rodou até uma aposta. Eu falei assim, na verdade eu estou ainda amadurecendo as ideias. Já me perguntaram se você é candidato a prefeito, já me perguntaram se você é candidato a vereador. Eu ainda estou amadurecendo essa ideia. Muita gente fala assim, já apostei e já ganhei. Não sei, ainda estou amadurecendo a ideia. Temos ainda até, acho que 30 de junho para decidir ainda. Fazer a decisão, legal. Hoje eu quero simplesmente ser um formador de levar informações à população. Assim como tem feito no Jornal de Olho da Cidade. Espero estar conseguindo, espero estar fazendo de acordo com o que a população deseja e precisa. Uma coisa que a gente sempre, assim, por ser Mogi Guaçu do futuro, a gente faz algumas postagens ali meio engraçadas, umas situações da cidade, mas a gente destaca também que a gente gosta muito de Mogi Guaçu. E eu queria fazer uma perguntinha para você, Costa. Fala uma ou duas aí coisas que Mogi Guaçu tem muito bonitas e boas que a gente pode destacar. Mogi Guaçu tem muitas coisas lindas, maravilhosas. Mogi Guaçu, primeiro, tem uma população que abraça qualquer um que chega. Mogi Guaçu tem uma população super carinhosa. Mogi Guaçu tem um povo amável. Mogi Guaçu, dos idos lá de trás, para quem não conhece, tinha uma rixa entre Mojimirim e Mogi Guaçu. Quem acabou com essa briga foi Mogi Guaçu. Levando ternura e carinho para Mojimirim, foi indo até acabar com essa briga. Então, Mogi Guaçu é uma cidade muito próspera. Mogi Guaçu tem uma população que trabalha muito. É um povo trabalhador. É um povo que, além de ser humilde, é um povo que leva isso para ele. Então, hoje, uma das coisas maravilhosas de Mogi Guaçu é a sua população. Nós temos pessoas que nasceram em Mogi Guaçu? Temos. Tem pessoas que vieram de fora? Temos. Temos empreendedores de Mogi Guaçu? Temos. Temos empreendedores que vieram de fora? Temos. Por isso que eu falo. Então, Mogi Guaçu tem tudo para ser uma cidade hiper maravilhosa. Tanto que Mogi Guaçu é maior do que Campinas. Por incrível que pareça, Mogi Guaçu é maior que Campinas. Se você pegar a área territorial de Campinas, é menor do que a área de Mogi Guaçu. E Mogi Guaçu é tão grande, que ele tem dentro dele um outro município. Estivajebe é cercado de Mogi Guaçu por todos os lados. Se você pega para ver o mapa... se você pegar o mapa... Os parâmetros. Mogi Guaçu faz divisa até... Perímetros, na perímetro, verdade. Até Aguaí. Estiva fica aqui dentro. Quer dizer, é uma ilha isolada por Mogi Guaçu. Então é a grandeza de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu tem tudo para ser o melhor em tudo. Turismo, empreendimento, trabalho, indústria, desenvolvimento, tudo. Tem tudo para ser o melhor. E assim esperamos que seja, porque é o que a gente quer no Mogi Guaçu do futuro, a gente quer isso aí. Imaginou Mogi Guaçu do futuro, você ter aqui um grande empreendimento na área turística, ter um grande empreendimento na área de empregos. Sim, porque forma, né, muita coisa. Tudo mais. Que eu falo, Mogi Guaçu tem tudo para ser o melhor em qualquer área. A gente estava falando aqui em um determinado podcast, que até esqueci quem era o convidado, Costa, que a gente sente saudade de Mogi Guaçu quando a gente viaja. E eu falei que às vezes eu fiz algumas viagens e a gente fica com saudade de Mogi Guaçu, porque Mogi Guaçu é muito acolhedora. Né? Não sei se você já sentiu assim, foi em outra cidade, no mercado, não, eu prefiro o supermercado de Mogi Guaçu, não, eu fui não sei aonde, mas eu prefiro de Mogi Guaçu. Parece que Mogi Guaçu, a gente pode até sair, viajar, ficar um tempo fora, mas parece que puxa a gente para cá, porque é aconchegante mesmo, uma cidade assim. Por isso que eu falei, Mogi Guaçu tem tudo para ser o melhor em qualquer área, sem sombra de dúvida. E assim o será. Acho que chegamos ao nosso final aqui. Nossa, o tempo, já? né? Foi rápido. Passa rápido, a gente nem percebe. A gente fala aqui, parece que foi 15 minutos, já foi uma hora e pouco, né? Mas, Coronel Costa, agradeço demais você ter aceitado o papo com a gente aqui. Obrigado por nos convidar, por permitir que expressemos nossas ideias, nossos pensamentos.
E fica aberto um convite para os senhores também participarem do nosso Jornal de Olho da Cidade. Opa, aceito o convite, né, Bia? Claro, com certeza. Então estaremos lá. Não é um convite convidando, mas vocês sabem que vocês são sempre bem-vindos, não só lá, como toda a programação da MDTV. Poxa, obrigado, Coronel. Então Muito obrigada, Coronel. Então, obrigado, Bia. Obrigada. Então tá certo. Então vamos lá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Tchau.